Bom dia, boa tarde, boa noite para quem é bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para quem perdeu o sono e disse: que série que eu vou assistir para ganhar aqui minhas horas? Que livro nada, eu vou assistir a aula de Paulinha com Ronald, eu vou assistir a aula. Gente, eu dou risada porque Ronaldo me olha assim, ó, esse famoso olhar de esguelha, que é um olhar de canto de olho, como quem diz: acorde, minha filha, que o menino não vai ter insônia e assistir aula de arte. Vai sim, vai sim. Teve uma aluna que disse que faz da aula da gente um podcast. Ela só faz ouvir. Enquanto ela faz outras coisas, ela escuta a gente falando. Mas pelo menos está ouvindo, né? Eu disse que maravilha. Aí o outro parece que para me deixar feliz, eu nunca assisti uma aula. Ele disse: parabéns. Porra. Poxa. Eu disse: parabéns, você é um herói, meu herói. Você foi meu herói, meu bandido. Vamos lá? Vamos! Hoje é aula boa, artes e culturas afro-brasileiras. Eu gosto muito dessa ideia de artes e culturas, porque quando a gente pensa em África, né, Ronald, a África é um mundo de possibilidades, e a contribuição dos africanos para a gente não diz respeito a uma cultura, a uma arte, é muita coisa, né? Produto desse processo de escravidão. Quando se chega em um lugar, não se traz única e exclusivamente um corpo, se traz uma essência, uma alma, uma cultura, que junto de outra cultura já traz uma fusão, a troca, há uma riqueza muito grande. Eu acho que é gostoso falar disso, porque isso não precisa muito trabalho para o cara aprender, né? Se Paulo é brasileiro e se apaixona por alguém que é russo não estou afim de russo, mas não. Se apaixona por alguém que é, sei lá, italiano, não são só duas pessoas, são duas culturas. Há um hibridismo, uma fusão, e se houver filhos desse encontro, esse filho vai ser um grande sincretismo, vai ser uma figura muito sincrética em todos os aspectos, né? Seja na comida, na culinária, seja na dança, seja nos aspectos religiosos, seja nos aspectos linguísticos, porque na hora que você encontra duas etnias e há essa fusão, há uma grande riqueza a partir dali, já não é um momento e outro momento, é um elemento e outro elemento, já é um terceiro elemento que, sendo A e sendo B, não é simplesmente A e não é simplesmente B, né? É uma coisa intensa, é uma coisa profunda, isso tudo filho de uma diversidade, inclusive, desses diferentes pontos da África que cederam de forma muito perversa, né, através do modelo de tráfico negreiro, um modelo perverso, um modelo trágico, não é? Eu falo ceder porque eu prefiro não usar outras palavras, mas vieram para aqui bantus e sudaneses. Os bantus ligados a Congo, Angola e Moçambique, sudaneses, a África subsaariana, que é uma área de uma vastidão de território. Então, eu sempre que posso digo e vou dizer nesta aula, a contribuição desses povos foi absurdamente intensa e engrandecedora. O grande problema é como essa contribuição se deu a partir de um encontro em diáspora, em que pessoas eram arrancadas de suas terras. Eu acho muito legal e muito interessante quando eu vejo uma pessoa dizendo: você viu aquela imagem dos ucranianos deixando suas casas? Eu disse: é doloroso, mas a gente, na nossa história, tem isso o tempo inteiro, a começar pelas mortes dos índios que deixaram sua casa, que era a mãe terra, em prol de um colonizador, usurpador, e depois de tantos milhões de africanos colocados em grandes porões,
e vindos parar aqui perdendo o que há de mais importante no ser humano, que é a sua liberdade, né, Ronald? Seja bem-vindo. Eu já comecei começando hoje, né? Já fui indo, levando, mas aí é bom, porque eu já passo a palavra para você, te dando um manto de possibilidades que eu sei que você adora. Se jogue. Eu lembro, você estava falando que eu estava lembrando do Darcy Ribeiro, que dizia que as colônias era moinho de gastar gente. Moinho de gastar gente. Ele vai falando ali da quantidade de milhões de homens e mulheres advindos do continente africano, que era assim, já no caminho, nos navios de tráficos, você já tinha aí mortes terríveis, e quando chegava aqui, o tratamento, tudo mais, era algo mais terrível, e depois, nas fazendas, nas casas, era algo assim. E ele tem um vídeo muito interessante, que pegaram aquele livro dele, O Povo Brasileiro, e fizeram um documentário, para dividir em vários, não é? Muito bom, e ele fala, por exemplo, dessas atrocidades, né, das senhoras que quebravam os dentes, espancavam as meninas, com medo cortavam os mamilos. Isso, com medo delas ficarem sedutoras, né, como se fosse para seus maridos. Então, assim, você vê não só a morte de uma maneira, né, totalmente, assim, terrível, mas toda a crueldade do processo. E, às vezes, eu vejo, né, porque a gente tem essa ideia do Brasil, um lugar pacífico, e não é bem assim. O Brasil talvez não entre em guerra com outros lugares, etc., mas a gente vive uma pátria que ainda tem muita violência, fruto dessas grandes violências que foram plantadas aqui, né? E que até hoje ainda tem todo esse processo. Não acabou lá no passado da colonização. Ele ainda respinga esse sangue no dia a dia da nossa contemporaneidade. Ficou uma herança, né, Ronald? Ficou aí. Me parece que o inconsciente coletivo e o consciente coletivo, né? No inconsciente, a gente não entende que precisa de um processo de maturação para que venha à tona. E quando a gente está falando do consciente coletivo, né? Porque o dia a dia está recheado, tá, de situações que são noticiadas, que são notificadas, que são presenciadas, então já está no consciente. Eu entendo que o preconceito, a desigualdade e a discriminação étnica já estão no terreno do consciente. Sim. Tá? As causas podem até estar no inconsciente, coisas que são ditas que você não para e aí já saiu, a merda sai. Né? Assim, as pessoas, é impressionante como uma merda pode sair da boca e a gente não perceber nem pelo cheiro. Mas já existe um laço com o consciente e há uma dificuldade, né, de sair do lugar, o desconforto de se olhar e dizer assim, realmente, eu preciso repensar isso. Isso aqui não tem sentido de ser, não tem razão de ser, né? Eu dizia na aula anterior, porque a gente entrou em um ponto importante, né? Foi trazido na conversa, que a gente termina desvalorizando alguns aspectos e valorizando outros por causa do preconceito. E preconceito não tem base, preconceito é infundado. A base do preconceito é a ignorância. É a ignorância. E nós estamos numa sociedade movida, motivada pelo desconhecimento. Parece que é confortável estar na caverna em meio às sombras, mesmo quando se sabe que há outros lugares a se ir, mas é confortável não ir, porque aí tem que abrir a corrente, tem que caminhar, tem que suportar o contato do nosso olhar tão contaminado pela sombra, é desconfortável perder a visão da luz, então a gente prefere não enxergar, que é estar na sombra, a não enxergar por um instante diante do sol,
Como é que a gente compreende isso? Professor Ronaldo, me conte isso, por favor, que o senhor ainda tem uma coisa mais complicada, que é o orgulho e a ignorância. Não é? E a defesa dela, né? Porque muita gente, por muito tempo, achava assim que a ignorância e a soberba andavam lado a lado. Né? Porque a pessoa, agora, tinha uma pessoa que ela não sabia um tema, um assunto, tudo bem, ela aceitava ali. Mas hoje, no nosso mundo, em que todo mundo tem que ter opinião sobre tudo e a resposta para tudo, e mostrar que sabe tudo, que é um mundo de informação e não de conhecimento, como você falou na outra aula, você vai para uma questão muito pesada, que a pessoa não sabe e tem raiva de quem sabe. A pessoa não quer conhecer, né? Essa expressão, né? Que era uma coisa que a gente usava muito quando criança, eu não sei ter raiva de quem não sei. Era uma brincadeira. Raiva de quem sabe, é mesmo. Que era uma brincadeira, hoje virou uma realidade. Você, por exemplo, vai falar de discriminação numa sala de aula, você vai falar de racismo. Isso, há alguns anos atrás, era tranquilo você falar, tinha uma discussão. Hoje fui surpreendido por uma música passando aqui na rua. Olha, desculpa, me tirou a concentração a música que está passando aqui. Coisas de aula online, de aula gravada. Então, assim, a pessoa não sabe e traz essa discussão. Então, outro dia eu estava tentando, no material do segundo ano, tem lá um momento em que fala de racismo, no terceiro também, e aí uma aluna me perguntou, professor, existe racismo estrutural? E antes de eu abrir a boca para responder sim ou não, já tinha uma galera dizendo, já vai começar isso aqui. E eu respondi, não vai só começar, como eu terminarei o que começarei. Boa! Porque aí a gente está num lugar que é o lugar do professor. Então, se eu tiver que calar certas coisas que a gente para estudar, não é? Para trazer aí para uma sala de aula, a gente vai ter que deixar de ser professor. Vai ter que fazer outra coisa. É importante frisar que esse é o seu lugar de fala, Sim. De conhecedor, de quem estuda o assunto. E como a gente, às vezes, é afrontado nesse lugar de fala, né? Porque o cara é professor de filosofia, tem um conhecimento, o cara que foi 8 anos monge, um cara que tem uma formação em filosofia e em letras, o cara que tem uma formação em psicanalista, que parece que não conta, mas conta muito, é o conhecimento do ser humano. E quando alguém faz uma pergunta dessa profundidade, tem aluno, tem um jovenzinho ali que devia estar ávido para ouvir a resposta, para ter o conhecimento, ele diz, lá vem, né? Tipo, eu estou cansado e eu nem comecei ainda. O jovem não pode estar cansado, ele nem começou. Agora, ele muitas vezes está cansado de ouvir o professor e de debater com alguém ali, mas ele não está cansado de ver vários vídeos de pessoas que não têm a formação, que falam de coisas que não sabem com nenhuma propriedade e que termina resultando em vários problemas. Youtubers, né? Influenciadores. Mas é isso. Vamos lá. O Brasil não conhece o Brasil, se costuma dizer isso há muito tempo, e os intérpretes do Brasil sempre disseram isso. Primeiro porque a gente ainda hoje vive um Brasil em que se orgulha muito de uma descendência europeia, mas que ainda fala que fulano tem o pé na senzala, na cozinha e etc. Não é? Então, mas ainda se usa esse termo, aquele filme, né, Que Horas Ela Volta, é fantástico porque traz essa condição do trabalhador, né, doméstico e como esse é tratado, a maneira, né, que a gente sabe ainda que traz um resquício do tratamento dado ao escravo, à escrava. Agora, para a gente entender isso, esse processo de cultura que é muito rico e que as pessoas tentam
menosprezar se deu com um contato em que, graças a talvez a nossa cultura religiosa católica, né? Muita gente não gosta quando se fala isso, mas o catolicismo nas colônias, para o bem ou para o mal, né? Porque também houve muito problema em relação à religião, às religiões de matriz africana, mas o processo de enculturação trouxe aí uma conservação de várias, principalmente do candomblé, mas de várias identidades da religiosidade de matriz africana. Conseguiu-se preservar isso a partir dessa enculturação e daquilo que a gente chama de sincretismo religioso. Sim. Eu vou me apropriar aí da fala de Ronald, gente, para dizer, dentro de um aspecto pedagógico e interpretativo, que quando esses escravizados chegam, eles não têm homogeneidade exatamente porque saem de pontos diferentes. Então, tem gente que vem de Moçambique, tem gente que vem do Congo, tem gente que vem da África subsaariana, e aí cada um traz sua cultura e isso vai sendo misturado. Só que havia um etnocentrismo, que a gente já sabe o que é, uma visão etnocêntrica. A minha cultura branca é superior à sua. Até porque tem uma questão social. O escravizado é uma coisa que se compra, que se vende, que se troca, que se bate, que se joga fora, que se mata. Então, o que acontece? Ronald falou aí de uma coisa muito importante, que é a resistência. Então, essa é uma galera que resiste e que cria mecanismos para que os senhores, que são seus donos, e para mim essa é a parte mais trágica de tudo, eles são seres humanos com donos, tá? Para que esses escravizados mantenham suas práticas. Então, eles resistem, eles insistem. E como produto disso, a gente tem o sincretismo religioso, que é o último item desse slide, está lá, mistura de doutrinas religiosas, e a Umbanda está ali, o Ronald acabou de falar, é só porque consta aí, eu estou reiterando, mas você tem simbiose cultural, que é um conceito também interessante, osmose cultural e fusão cultural, que são três coisas. A fusão é uma união, tá? A simbiose é uma troca, os dois se mantêm ali, tá? Porque quando tem uma fusão, né, onde é uma incorporação, quando há uma simbiose, é uma troca. A continua A, B continua B e trocam entre si. Quando há fusão, B absorve A. E quando diga, meu amor. E esse processo de enculturação permitiu bastante, né? A gente antes falava muito de como se deu essa simbiose, essa troca, ela não se deu de maneira tão aberta. O processo de enculturação, né, de convivência entre essas duas culturas, né, esse yin aí, tem de uma estar entrelaçada na outra, e a cultura, a religiosidade de base africana, ela ficou disfarçada na cultura católica, né? Então, essa religiosidade, por que a gente fala da religiosidade? Porque graças a essa religiosidade, você tem aí várias coisas, inclusive todos os rituais, você tem até mesmo a questão do acarajé, que não é só, né, um quitute, mas tem todo um apelo à questão religiosa, né? Você vai ter aí essa simbiose que não se dá de imediato, elas não são permitidas a conviverem. Então, elas estão ali, disfarçadas, não é? E essa troca vai se dando ao processo. Tanto é que hoje você tem a possibilidade de estudar o candomblé, só o candomblé, e o cristianismo católico, só o cristianismo católico. O que entra em choque, às vezes, por exemplo, com alguns resultados disso que veio da osmose. Por exemplo, a Irmandade da Boa Morte em Cachoeira é um processo desse. Hoje você não sabe até que ponto
há o candomblé e até que ponto há a procissão cristã no meio. E elas são descendentes de escravos e de mães de santo ou babalorixás, né? Então, aí você tem uma coisa que é muito interessante, que é essa fusão, essa união, em que não se separa. A gente já não sabe onde para a osmose, onde começa a simbiose, onde para a simbiose, onde começa a osmose, né? Porque há troca dentro e mais há com a troca ou de fora no mesmo processo. E aí você consegue, dentro de um processo de simbiose, você separar. Então, você tem candomblé, você tem... Mas dentro do processo de osmose já fica difícil. Você vê, por exemplo, a Umbanda. A Umbanda é a religião, que vai tratar, mas está tudo ali junto. E aí vem outro processo, que é a fusão. Você não separa mais. Você não separa. Você não vai dizer para alguém de Umbanda que ele não pode pensar em reencarnação. E você não vai dizer para alguém de Umbanda que o orixá não é orixá, apesar de que ele é não é um deus como no candomblé, mas eles têm orixá. E aí há toda a dificuldade, né? Para você... Porque, parece por exemplo, que é um processo diacrônico, né, Ronald? Começa com uma simbiose, daqui a pouco vira osmose, daqui a pouco vira fusão, e aí o sincretismo vai norteando o meio disso tudo, não é? O sincretismo termina não sendo o fim do processo, mas ele está interagindo nisso tudo, né? É porque tem, por exemplo, se você pensa, essa troca existiu. A osmose, você tem muito forte, mas, por exemplo, para alguns segmentos cristãos, católicos, e para alguns segmentos do candomblé, você tem uma simbiose, você consegue separar. Inclusive, vale ressaltar, o candomblé no Brasil se preservou muita coisa, que se foi perdida até no continente africano, sim, que é a matriz. Sim. Né? Então, vem gente de lá estudar aqui, principalmente Bahia, Cachoeira. O Rio de Janeiro é muito forte, mas é Umbanda. É muito forte a Umbanda. O candomblé... A Umbanda no Rio de Janeiro é muito forte. Eu, na época, eu não sabia muito diferenciar, né, quando eu era monge, e Dom Gregório, que é bispo de Petrópolis, a tese dele foi sobre o sincretismo religioso no Brasil. E aí ele me explicava ali como funcionava essa coisa. Mas você vê que isso é de uma riqueza muito grande, em que você pode separar, em que você pode fundir, em que você já não sabe mais o que é o que, tá, né? Criou-se o novo. Em que A e B virou C, e A e B sumiram. Exato. E, às vezes, a gente não encontra A e B. Não encontra, porque Umbanda, você tem várias denominações de Umbanda. Exato. Inclusive, Umbanda que você vai chegar lá, tá ali ao som do atabaque. Sim. E você vai dizer, ué, mas tem Umbanda que é só... Já tem até aqui um bandomblé. Um bandomblé. Mas já é uma mistura do que já se misturou, né? Mas aí há uma briga boa, porque o pessoal do candomblé mais tradicional não vai aceitar. Aceita. Até porque o orixá no candomblé é um deus, não é? E na Umbanda não. Porque a Umbanda, como tem o cristianismo, ela tem que ser monoteísta. Ela não pode ser politeísta. Então, o orixá não tem não é a mesma entidade do candomblé. Sim. Essas coisas são bem interessantes, é bom que a gente diga, gente, que a gente não está falando de religião, isso é cultura, tá? É de cultura, aqui ninguém está dizendo que você vai fazer isso ou aquilo. Ninguém está dizendo que você deve praticar candomblé, umbanda, quimbanda, ou sei lá, magia, qualquer uma que você queira, ou seja, evangélico, protestante, católico, ortodoxo ou romano. Aqui está falando do que a gente tem como cultura, que é um legado interessante, que por mais que você não seja adepto, o mínimo que você pode fazer é entender que existe e que tem uma riqueza. Conhecer, porque as pessoas ficam lançando opiniões sem conhecimento de causa. Isso é muito triste. É muito. Se você não conhece uma coisa, pelo menos silencie. Estuda e forma opinião. Ok, você pode, depois de estudar, dizer, eu não gosto. Não é minha praia. O que não dá nenhum direito a ninguém, por mais que conheça, de achar que porque fulano gosta de tal coisa, ele é aquilo. E aí sai nominando, porque senão o conhecimento não vingou dentro de você. Se você tem um conhecimento, é luz. Conhecimento é luz. Nas histórias em quadrinho, onde quando alguém tem uma ideia, uma luz acende.
Não é possível que alguém tenha conhecimento e vá para a escuridão e continue na sombra. Não tem como, tá? Um dos aspectos mais vistos e valorizados dentro dessa herança que foi deixada aqui é a capoeira. Capoeira, que é um patrimônio imaterial da humanidade. Patrimônio da humanidade é a responsabilidade da Unesco, que é um órgão da ONU. E em 2014, tombou. Tombar significa transformar um bem em responsabilidade do poder público. Significa você reverenciar de forma oficial, registrar o bem. Quando esse bem é registrado no Brasil, quem o faz é o IPHAN. O IPHAN é um órgão da Secretaria de Cultura. Lembrando, Secretaria de Cultura e não Ministério. O Ministério da Cultura foi extinto pelo atual governo. O Ministério da Cultura deixou de existir, passou a ser Secretaria da Cultura e faz parte do Ministério da Educação. Tá? Então, você tem uma Secretaria de Cultura e você tem um Ministro da Educação. E a capoeira, então, é uma dança, é uma luta, é uma arte marcial, é música, é representação, é tanta coisa, mas em sua origem ela é uma luta de defesa e ela também tem uma relação muito direta com a questão religiosa. Dentro da capoeira você tem saudação a orixás, os escravizados se reuniam às escondidas, a capoeira foi criminalizada durante muito tempo, muitos capoeiristas foram presos, inclusive, eram perseguidos, mas com o passar do tempo, a capoeira se tornou um símbolo de identidade, a capoeira se tornou um elemento da cultura popular, que na verdade sempre foi, tá? O que se diz é que, com o tempo, isso foi legitimado, isso foi aceito. Não sei, viu, Ronald? Você pode, inclusive, opinar, se uma coisa para ser legítima precisa ser legitimada, se uma coisa para ser importante precisa ser aceita, se uma coisa para ser da cultura popular tem que ser registrada e abraçada pela coletividade, tá certo? Mas, em 2014, isso foi transformado em patrimônio cultural e material da humanidade. Nome bonito, retado. Viu? É interessante porque, assim, a história da capoeira, que traz uma dificuldade, até mesmo saber se ela nasce no Brasil, aí tem toda a história de Angola e tal, mas tem um aspecto da capoeira, né, que por mais que ela tenha vindo de fora, foi criado, aperfeiçoado no Brasil, né? E a outra coisa é que a capoeira, ela foi e ainda é muito discriminada. Por mais que as pessoas achem que não, mas sim. Eu estava vendo uma coisa que me preocupa bastante. Por exemplo, você vai treinar karatê, você vai treinar judô, você vai treinar aikido, você vai treinar jiu-jitsu, você chega no dojo, você cumprimenta as bandeiras, cumprimenta lá os grandes mestres, por exemplo, no Aikido, o fundador do Aikido, e ali, antes de começar toda a aula, de começar toda a prática, aí você vai dizer, mas não tem, aí tem aspectos da educação que vem do código lá, dos samurais, etc, etc. Quando você vai para a capoeira, tem elementos da cultura de matriz africana. Bom, a capoeira, assim como o karatê, o judô e o jiu-jitsu, não está te obrigando a você praticar, certo? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu não vejo ninguém querer mudar o karatê e tal, mas eu vejo as pessoas querendo mudar a capoeira. Não, pode ser só uma arte marcial que não tenha todas as características que se tem do aspecto da religiosidade. Porque o karatê e o judô não tem. Bom, a gente pode até parar para estudar e pesquisar isso mais a fundo. Mas a grande questão é, as pessoas querem mudar as coisas para aquilo que elas entendem como melhor. Bom, mas eu não quero praticar capoeira. Na visão delas. Na visão delas. Sem considerar o todo, né? Essa visão egocêntrica, ou seja, o mundo depende de mim, não é? É aquela velha história, eu não sei
não sei o que é que a instituição quer que precisa de mim todo dia, porque as pessoas não entendem que não é a instituição que precisa de você, criança, é você que precisa da instituição. Mas eu não sou obrigado a praticar a capoeira. Se eu quero mudar a capoeira, faça uma outra arte marcial que você não se sinta, faça, sei lá. Mas essa tendência, né? E aí você falou de uma coisa que é interessante, né? Que eu vejo com uma tristeza e, ao mesmo tempo, uma necessidade. É essa coisa de reconhecer para que as pessoas não acabem. É preciso dizer, isso existe, é importante, porque senão as pessoas vão lá e destroem. E aí, quando você vem para a capoeira, você vai estudar capoeira e no quartel ali da Polícia Militar, né, nos Aflitos, você tem uma entrada ali no fundo que você vai para o Teatro Vila Velha e tem um museu ali da capoeira. Sim. E aí você tem o nome dos grandes mestres do século XX, alguns ainda vivos, etc. E é muito interessante porque, assim, hoje pessoas, né, de historiadores estão se debruçando nisso aí para mostrar um lado de uma arte marcial que foi usada pela polícia e perseguida pela polícia no Rio de Janeiro, em Salvador. Até hoje, né, Ronald? Até hoje. Os vagabundos ali. Uns vagabundos ali numa roda de capoeira, porque é na rua, entendeu? É na rua, então no espaço público. Não, porque tem que ser numa academia. Tem também na academia, né? Mas vamos lá. Então, eu acho que essa que você colocou é muito forte, mas ao mesmo tempo muito, né, triste ter que ter o reconhecimento para que as pessoas, de alguma forma, digam, eu não posso mexer nisso porque foi reconhecido. Eu acho que esse reconhecimento, inclusive, mexe com algo que é muito profundo, porque é sagrado. Diz assim, olha, não é um patrimônio de Salvador, não, viu? Não é um patrimônio da Bahia, é um patrimônio da humanidade. Porque isso aí foi levado para os 4 cantos do mundo. Isso diz respeito a uma cultura ancestral. Só que as pessoas não param para estudar essa ancestralidade. A gente vive uma sociedade cujo valor ancestral se perde. As pessoas mal conhecem a sua ancestralidade. Mal sabem que os círculos concêntricos vêm de 5, 6, 7 gerações e que nos impactam com igual força. As dores da minha avó e bisavó impactam em mim, impactam nas mulheres. Então, as dores dos ancestrais escravizados impactam em todas as pessoas afro-brasileiras, afrodescendentes, que lutam aí por uma liberdade que, teoricamente, a democracia garante. Que democracia é essa que a gente vive quando a gente continua com os abismos separando pessoas? Seja por classe social, seja por gênero, seja por sexo, seja por beleza, seja por grau de instrução, separa. Que democracia é essa? Porque até onde eu entendo, democracia é do, para e pelo povo. Aí a gente tem que perguntar que povo é esse? Para a democracia atingir, tem que perguntar que povo. O Brasil direitos iguais, somente para os iguais? Exato. E o Brasil é um país estranho, porque tem povo e elite. Para mim, todo mundo faz parte de um povo, né? Mas o povo não gosta de ser chamado de povo. Quem era povo e virou elite, nunca mais quer ser povo, é isso mesmo? Então, a gente que é povo discrimina o próprio povo. Que loucura é essa, rapaz? Que maluquice é essa, professor? O senhor que é da sociologia, me diga aí. E é pouco estranho você ter uma elite que muitas vezes não gosta de estudo. E quando vão numa festa e dizem assim, só tinha povão. Ou então, que povinho ridículo. E só tinha gente bonita. Gente bonita é povão, professor? Aí quando você vai para as festas, que as festas do povão terminam virando festas gourmet, o pagodão vai lá para as casas de show para ficarem mais caros, para que as pessoas que são bonitas possam dançar a mesma coisa que o povão, só que não junto do povão. Isso é muito interessante. Porque... Isso é massa, não junto do povão, você vai para o camarote, o povão está no chão. Peraí, não mistura, porque aí
Pode dar errado essa mistura. Eu entendi, mas deixa eu falar, eu nem disse isso, mas está gravado. Oi? Eu nem disse isso, mas está gravado. Ah, sim. Porque, veja, é um negócio que tem muito a ver com a cultura, sabe, Paula? Essa separação daquilo que é cultura do povo, aquilo que é uma cultura de elite, até quando a gente mais à frente vai falar do funk e outras coisas, mas como a gente percebe, por exemplo, na construção daquilo que no Rio de Janeiro vai ser do povo e aquilo que vai ser dos bailes mais caros. Sabe, você tem em Salvador... Há uma elitização da cultura popular, né? Coisa aí entra a indústria cultural fazendo essa separação daquilo que é a festa do pagode do povo e o pagode da elite, daquele que vai pagar mais caro para fazer uma seleção. Não é nada contra as festas, não é disso que eu estou falando, mas essa preocupação... né? É essa preocupação de separar sempre a questão do elemento cultural. E a indústria cultural trabalha muito no centro disso, né? Porque vende aquilo que é mais caro para um grupo que pode pagar e se diferenciar, e é o mesmo produto, mas paciência. Sim. Eu trouxe aqui um verso do Chico César. Chico César diz: respeitem meus cabelos, vírgula, brancos. Não são cabelos brancos, são cabelos brancos. Então, brancos aí como uma metáfora, né? Meus cabelos como uma metonímia, respeitem minha cultura. E o material traz sobre isso, né? Como o cabelo é um símbolo. E a gente, Ronald, está trilhando um movimento muito forte de empoderamento feminino das mulheres afro-brasileiras a partir do cabelo. E muitas vezes, ao longo da história, as tranças são representações de posição social, de fase de vida, de etnia. E esses cabelos chegaram aqui e eles passaram por modificações, mas sofreram para manter o cabelo como instrumento de, inclusive, resistência. Era no cabelo que, às vezes, se escondiam sementes para que fossem plantadas, por exemplo, em áreas de quilombos depois, ou escondidos para dar alimento. Os cabelos também eram um sinal de comunicação. Fazer algumas coisas no cabelo se reverberava em mensagens. Tá? E a gente percebe hoje como o cabelo está ligado à resistência e como é no cabelo também que há um estado de preconceito muito claro, muito evidente, como o cabelo chama a atenção, como ele é agressivo para algumas pessoas, né? Pessoas olham os cabelos e têm que fazer comentários bem malvados, perversos. Eu queria que você falasse um pouco sociologicamente disso. O que você acha que há impregnado nos cabelos historicamente, para eles terem esse peso, inclusive linguístico, que até hoje é conservado? Se você for fazer uma apanhada assim, muito rápido, até da questão religiosa, né? Por exemplo, quando você vai lá para a Bíblia e fala lá de Sansão tinha os cabelos, e que aí ele se apaixona por Dalila, e que a força estava no cabelo, Dalila corta esse cabelo, então ele fica fraco. Se você vai para Jesus, que aparece sempre com cabelos grandes, barba, né? Tudo isso está ligado à cultura judaica do Nazireu, alguém que se consagrava, né? Se abstendo de certas práticas comuns às outras pessoas. Então, esse cabelo aparece como uma consagração. Se você vai para a igreja ortodoxa, né, a barba, o cabelo, né, tanto é que eles usam aquele chapéu, e aí na igreja ortodoxa Jesus aparece com as tranças, né? O cabelo tem um lado de uma representação religiosa. Você vai para as freiras, elas têm o cabelo coberto. Na Idade Média, os monges eram identificados pelos tipos de tonsura, ou cortes de cabelo, das ordens, né, então, franciscanos, etc., a ideia de raspar aqui um pouco uma questão de transcendental, né? Então, você tem toda
a imposição do cabelo para a mulher, né, o cabelo que a mulher deve ter, e você vê que isso é tão forte que até hoje, quando a mulher corta o cabelo bem curtinho, se chama de Joãozinho, ou seja, dá um apelido Quando as mulheres são masculino. presas, né, tem que cortar. Quando as mulheres na Idade Média eram punidas também. Exato, você Tem raspava uma cena muito forte em Game of Thrones, quando a rainha vai parar numa ordem religiosa porque ela é descoberta como que traiu o marido e cometeu incesto. A primeira coisa é picota o cabelo da mulher todo. É impressionante como o cabelo tem essa força mesmo. tem essa força da vaidade, tem um lado também da religiosidade, você vê os monges de toda a história carecas e tal. Então, você vai para esse símbolo de beleza e também de cultura, não é? Porque em cada cultura tem uma forma de... Porque o cabelo está onde? Na cabeça, né? Aquilo visível na pessoa. Você vê que aí no período do Renascimento chega aquela cultura dos homens usarem perucas brancas, né? Com toda aquela coisa. E é um aspecto da vaidade, da beleza, e que a primeira coisa que você vai tirar da pessoa é justamente essa beleza. E o outro lado, que, por exemplo, o cabelo, né, cabelo que chamavam de cabelo duro, cabelo crespo, né, trazia ali uma coisa que, diferente, etc., mas que não se permitia a um penteado, uma trança. E aí você tem uma identificação étnica das tranças, que no Brasil você traz várias etnias diferentes, justamente para que não se junte. É uma forma também, como você falou, né, de código, de linguagem, identificação. Fulano é malê, fulano é tal coisa. Ainda né? tinha uma outra coisa aí, Ronald, que era interessante, que alguns colocavam o caminho da fuga no corte. Sim, era uma espécie de mapa, né, uma espécie de dica. Então, você tem várias questões aí muito fortes, que vai do religioso até a questão estética. E aí, a maior questão para a população negra no Brasil é que a estética do seu cabelo é desrespeitada. Eu fui para a Cachoeira em 2019 e estava lá na semana, da semana de literatura, né, a Flica. E aí uma das autoras, né, encerrou com as escritoras negras. E eu fui pela segunda vez ver, né, Conceição Evaristo, grandes nomes, tá? E quando você vê aquelas mulheres falando da dificuldade de ser escritora e negra, você de fora diz assim, isso é bobagem. Mas elas falando justamente disso. E por que eu estou falando delas? Porque uma disse que um dia ela foi levar o livro para um editor e quando ela saiu de casa, antes de sair de casa, arrumou o cabelo black, deu uma arrumada, tinha colocado, acordou mais cedo, creme, então estava com o cabelo todo arrumado, bonito, cheiroso, segundo ela. E quando ela vai saindo no portão de casa, uma vizinha disse, ei, fulana, para onde você vai? Eu vou levar meu livro para o editor. E disse que a vizinha olhou para ela e disse, com esse cabelo? Que coisa. Ela disse que aquela fala foi tão dolorosa para ela, porque a estética dela estava a beleza ali trabalhada. E de repente alguém... Inclusive no livro, assim, a conexão disso com o que ela ia fazer. É como se eu tivesse que levar uma coisa para o editor e eu me vestisse terno e gravata, porque eu vou querer estar bem apresentada. E ela estava bem apresentada, mas essa fala remeteu ela para todo o sofrimento ancestral. Sim, nossa, isso bole, como a gente gosta de falar na Bahia, bole com muita coisa, né? Lá dentro. Se você não tiver bem estruturado psicoemocionalmente, né? Se você não tiver com suas questões de complexos, traumas, tudo bem organizado, nossa, isso tem um efeito cataclisma que é capaz de a pessoa dizer, não vou mais para lugar nenhum, não tem livro, não tem editora, deixa eu me trancar aqui no meu mundo que eu não mereço isso, né, Ronald? Aí disse que ela deu uma parada, sofreu com aquilo e bateu no peito. Sim, é com esse cabelo. Essa está estruturada, viu? Mas ela disse, é isso que ela quer mostrar, que mesmo estruturada, mesmo tendo a sua identidade,
não deixou de gerar um sofrimento. Sim, compreendo perfeitamente. É porque dói em quem, né? O lugar da fala é de quem passa por isso, né? Por isso que se questiona tanto se pessoas que nunca viveram esse tipo de discriminação podem falar com propriedade sobre a discriminação, né? Porque dói muito em quem vive isso. Só essa fala aí, só fala, já é muito. Uma Sim. pessoa dizer com esse cabelo, quer dizer, esse qual, né? Esse é o meu cabelo, esse é o meu. Pentear, não pentear, deixar cacheado ou liso, são escolhas minhas. É o meu cabelo, né? Mas aí vem todo um processo. E os ritmos, gente, falam muito disso também, viu? Os ritmos têm uma conexão muito forte com tudo que a gente está conversando aqui. E eu abro com um trecho, um fragmento de uma música que diz: negro é uma cor de respeito, negro é inspiração, né? E houve muitas manifestações musicais, o povo afro-brasileiro e africano, o povo escravizado é um povo musical, aliás, a música está na nossa genética, né? Todo mundo que vem para cá tem que vir com música, porque nós somos a música, o Brasil é música. O som do vento na folha, o som do canto do pássaro. Semana passada, Ronald, eu vivi uma coisa que eu nunca pensei em viver, assim, de tão simples, tão terrível. Lá no Monet é muito comum a gente dar aula com o som de pássaro, né? E eu, pessoalmente, me encanto. E se eu pudesse, pararia a minha aula para que o pássaro desse o show dele. E aí parou um pássaro assim na janela, a gente via pelo vídeo que ele estava ali, ele estava cantando, mas ele estava cantando muito alto. E aí, de repente, eu parei e disse: gente, vamos parar um pouco para ouvir a natureza. Ai, professora, esse pássaro é insuportável, todo dia esse pássaro está aí. Aí eu disse assim: que bom! No mundo de buzinas, sirenes, barulhos, a gente tem o canto de um pássaro. Isso é porque você não está aqui todo dia, toda aula para esse pássaro cantar. Ronald, definitivamente, para o mundo que eu quero descer, sabe? Porque, assim, o que as pessoas querem? O barulho, às vezes, de um fone com um som altíssimo, e a gente não está disponível para um pássaro que está ali não por acaso, ele está ali porque ele tem uma finalidade. Ele está trazendo a nossa conexão, mas a gente está tão desconectado que a gente não está aberto para ouvir a natureza. Nós nos desconectamos da natureza e da nossa natureza e da natureza do ser humano, que é a coletividade. Aí eu dei uma respirada e disse: que pena, vocês estão perdendo uma oportunidade muito importante de se conectarem. E continuei a aula, mas aquilo me marcou tamanhamente que eu até hoje... Toda oportunidade que eu tenho, eu tive uma aula sábado que eu disse isso. Gente, vocês não vão acreditar no que eu vivi. Você falando aqui, eu sei perfeitamente qual turma foi, e vou lhe dizer, né? Foi a turma A, que é a primeira quando você vem no corredor, o pássaro está cantando ali, só que comigo aconteceu diferente. Eu parei a aula e fiquei escutando. Pois na minha não foi na A, não. Foi na A, não? Não foi, não. Na minha foi na B. Nasceu lá do canto. Ele já estava cá na ponta comigo. Na sexta-feira ele estava cá. Só que os meninos, eu acho que você falou que ele fica todo dia lá, ele estava nascendo, os meninos também, eu fiquei parado assim, eles ficaram escutando. Aí ele... Só que eu parei um tempo maior escutando e os meninos disseram: pô, professor, o senhor viaja, viu, velho? Pois viaja. É que eles não viajaram, mas perceberam que essa viagem é boa. Né? Não, aí é engraçado, talvez por eles ficarem mais, por ele ficar mais na C, que ela na ponta, quando ele foi lá para A, a galera percebeu de uma forma que não estava muito incomodada. Que canto. E foi logo no primeiro horário da manhã, lá 7h30 da manhã, ele estava lá, tchuc, na janela, e aí eu fiquei viajando. Eu parei o que estava falando e fiquei. Eu me falei: o senhor viaja, velho? Né? Tá certo também. Bom, vamos aqui nos ritmos. O primeiro foi o cateretê, né? O cateretê não tem instrumento musical, são cantos muito atrelados a esse processo de catequização dos índios, e aí, né, vai ficando aquela coisa. Eu chego, tem já uma musicalidade no Brasil desde sempre, os índios são muito musicais também, e os jesuítas trazem também, né, os cânticos
religiosos fazem parte da tradição brasileira, porque o processo de catequização foi intenso, né? Então, os portugueses chegam, os jesuítas vêm, e o processo... Tem duas coisas que eu acho que o processo de catequização trouxe e que ficaram aqui, né? Os dois processos. Um é o teatro. Anchieta usa muito o teatro como mecanismo de aprendizado, um instrumento pedagógico. E outros são os cânticos. Cantar era muito frequente, até porque a igreja gosta da música. As religiões cantam, né? Todas elas em seus rituais, sejam quais forem, trazem o cântico como parte. E no caso da cultura afro-brasileira, a dança também foi incorporada. Aí vem, por exemplo, o ritmo lundu com a dança. E a dança do lundu é considerada bastante sensual, já é sensual como ainda sofre adaptações. Aí você já tem um instrumento musical, você já tem um batuque, e é considerado uma dança sensual e, para a época, erótica. Mas é importante que a gente diga que o lundu foi o primeiro ritmo de origem africana a ser aceita pela comunidade branca, talvez pela sensualidade. Eu sei que você gosta de falar do lundu, fique à vontade, professor. Não, é interessante, porque o lundu, assim, quando você fala da comunidade branca, era aquela galera boêmia, né, que gostava da noite, etc. Porque o lundu era proibido nos sarais, né, nos sarais das famílias que juntavam para tocar piano e trazer as sopranos, as contraltos, os tenores, para cantar as músicas europeias, as músicas da corte, mesmo não sendo mais corte, mas... Oh, que saudade da Europa, que eu nunca vivi. E assim, aquela história de que, para minha casa, eu não vou levar isso, né? Mas, quando tiver uma apresentaçãozinha de Ludum lá em outro lugar, em que minha esposa... Vou chamar uns colegas, uns amigos, porque a gente vai tomar uma cachaçinha. E o Lundu marca muito uma mulher que eu gosto muito, que eu sempre falo nela, que é a Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga vai pegar aí do lundu, junto com o Calado e outros grandes nomes, fazer o chorinho, a nossa música clássica. Quanto talento, né? Quanto talento, né? Engraçado que a escola está me ligando. Só um instantinho. Tá. Então, assim, vem o samba, tá? A gente falou, Ronald traz um pouquinho do chorinho, o chorinho que teve em Chiquinha também, o expoente, o lundu de Chiquinha, as marchinhas de carnaval, abre alas que eu quero passar, não é? Mas aí vem esse samba. O samba é produto de uma mistura muito grande, né? Essa palavra samba é uma palavra africana, mas a origem africana, mas chega aqui e sofre um processo de adaptação bom, gostoso, ritmado, com muita percussão, vê o violão, o cavaquinho, e é realmente algo que é difícil de nós precisarmos, porque é sensorial. No início, esse samba vai ser bastante instrumentalizado. Depois, as letras vêm. E as letras do samba também estão condizentes com a cultura, o povo, a sua história cotidiana. E aí ganham as casas. Os sambas dos mais diferentes ritmos vão ganhando as casas, porque você entra na era do rádio. Tá? E o Getúlio Vargas, com sua proposta patriótica, diz o seguinte: o samba está proibido, vocês querem samba, ok? Então vamos lá, eu libero o samba, contanto que as letras falem de Brasil. E aí vem aquela guinada do samba na rua, mas com letras de Ari Barroso, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Você vai começar a ter muita letra, e aí os carnavais trazem já samba enredo nas grandes escolas de samba, as agremiações no Rio de Janeiro, e como um item das escolas de samba,
vinha uma inovação, porque antes a escola de samba saía com qualquer samba já existente. Só que, a partir da década de 40, 50, foi instituído que toda escola de samba para desfilar tinha que ter um samba inédito, que é o que a gente chama hoje de samba enredo. Tá? Então, nessa perseguição inicial, o samba era muito atrelado à comunidade preta, né? A comunidade afro-brasileira. De repente, a elite branca começa a sambar também. E é engraçado que o samba tem muito a ver com a roupa branca, né? Os sambistas botavam aquela roupa social, aquele chapéu, e lá iam Dona Ciata, grande Dona Ciata, né? Que foi, assim, uma das grandes precursoras, aquela que carregou essa galera muito junto, uma descendente de escravidão, os ancestrais de Dona Ciata escravizados, ela ainda muito perseguida, porque ela era muito atuante na disseminação dessa cultura, ela reunia os grandes nomes no fundo da casa dela, como se fosse fazer uma manifestação religiosa, mas faziam samba. Não é? E aí a gente tem esse produto hoje, Ronald, que é muito fecundo, que são as mais de 20 matrizes de samba que o Brasil tem, que vai do samba-canção, a gafieira, partido alto, pagode baiano, pagode carioca, que são bem diferentes. Então, o samba começou a se difundir e a se diferenciar. Então, o samba de 30 tem Noel Rosa, o samba de 30 tem a Dona Irã Barbosa, não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor. Tem Dorival Caymmi, o que é que a baiana tem, que foi imortalizado na voz de uma musa, a grande musa, a portuguesa que chegou aqui e disse: este lugar me pertence também, que foi a grande atriz hollywoodiana numa época, né, em que o Zé Carioca também foi criado na Walt Disney, com muito preconceito. O Zé Carioca tem uma questão muito atrelada ao preconceito, não é? Mas a gente entrou, assim, numa valorização e o samba está aí até hoje. Venha, Ronald. Então, quando você falar de samba, eu estou lembrando aqui do Zeca Pagodinho, no programa do Jô Soares, quando o Jô Soares pergunta a ele qual é a diferença dos sambas. E ele passa ali um tempo dizendo, porque o samba-canção é o samba, e o pagode é o pagode. Sim, mas não tem uma diferença. Cara do pagodinho, né? Aí, Jô, na hora que a gente toca aí. E é muito interessante, como você falou, o samba tem várias vertentes, inclusive a do como é o nome dele, meu Deus do céu, querendo lembrar aqui que eu tive no show dele no Teatro Castro Alves. Benito de Paula, que introduz o piano. Sua paixão por Benito. Enquanto você estava com Benito, no TCA, eu estava na concha com o Djavan. O Djavan. E até o Benito deu uma chegadinha no show do Djavan. Você lembra disso? Terminou atrasando lá o show dele, que foi... O povo baiano, muito pontual, reclamou bastante desse atraso. Oh, Deus! Mas aquele piano de cauda que ele introduz no samba, gente, aquilo é algo maravilhoso, né? E é interessante. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Meu Deus. Quando ele diz assim, mas chegou o carnaval, e ela não desfilou, eu choro. Ave Maria, como é que a gente não se emociona? Na avenida eu chorei, não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Eu amo o Benito de Paula. Benito é simplesmente genial, né? Porque ele pega outros elementos e introduz ao samba, né? Essa coisa de trazer um piano de cauda é muito forte, além de toda essa poesia, né? Então, o samba é muito rico, desde o samba fundo de quintal, né, nas festas dos domingos, que eram nos quintais ali no Rio de Janeiro, e que vai ter esse nome. E o baiano faz samba até na mesa de casa, né? Sim, com a caixa de fósforo. No prato. E eu terminei não falando, viu, Ronald, antes que eu esqueça, da grande portuguesa que veio e ficou encantada, que é a Carmen Miranda, tá? Carmen Miranda. E não disse o nome dela, mas Carmen imortalizou o Dorival, né?
eu ficava impressionado, eu fiquei muito impressionado com a ideia de que ela era uma portuguesa, né? Uma Porque ela tem toda, brasileirada. Ela tem todo o gingado brasileiro. Nós temos alguns indícios muito claros de como a energia brasileira e a energia baiana toma as pessoas de um impulso, né? O Vinícius de Moraes chega aqui e se apaixona, né? O Vinícius de Moraes se diz baiano, né? E a gente tem lá em Itapuã ali um banquinho e como isso é forte, né? O Toquinho ama Salvador, ama a Bahia, vira e mexe, está por aqui, né? Esse reminiscente da bossa. E as pessoas continuam na sua visão preconceita, dizendo que nós somos pouco inteligentes. Eu fico me perguntando qual é o conceito de inteligência, viu, Ronald? Porque se nós não somos inteligentes, que diabo é a tal inteligência? Né? A inteligência é copiar alguém que você acha que de alguma forma é superior. É muito estranho essa forma de valorizar o etnocentrismo de um outro grupo. É muito estranho. É muito mesmo. Viu? Bom, aí vem a arte afro-brasileira, aí ao seu lado direito a gente tem um quadro de um brasileiro retado, né, que retrata muito bem e que tem um traço muito, muito interessante, não é? Que é o nosso Portinari, né? E o Portinari é paulista, nasceu em Brodowski, e São Paulo, interior de São Paulo, e ele retrata muito bem o Brasil da seca, com, por exemplo, a obra Os Retirantes, o Brasil preto, afro, com obras como Café, né? E ele bem expressionista, olha o tamanho dos pés, o tamanho dos braços, para mostrar todo o sacrifício do trabalho, não é? O peso que você carrega. Então, começando a falar dessa arte afro-brasileira, começamos com o barroco afro-brasileiro, né? Escravizados usaram suas mãos para as construções barrocas, as igrejas, principalmente ali na região das Minas Gerais, aqui também na Bahia, e isso tudo se reflete na literatura, tá? Mas você tem muitos, nesta época, pintores, músicos, arquitetos, tá? O próprio Aleijadinho é um afro-brasileiro, tá certo? Então, ele vem de pais alforriados e tem toda uma ligação com essa afro-brasilidade. Aí você tem o Aleijadinho, artista cuja mãe, não é mão, é mãe, foi escravizada. Já no modernismo, a temática da escravização, a cultura afro-brasileira também vem de forma muito intensa. Castro Alves, que é o grande abolicionista, né? O Castro Alves, inclusive, usa a sua poeticidade como oratória de resistência. O Debré, valorizado no século XX, agora não acha que todo mundo que está aí é artista, que vai ser aquele cara humano e que vai integrar o elemento escravizado afro-brasileiro à cultura brasileira e ao povo brasileiro, tá? Há quem, inclusive, tome o Debré como alguém extremamente preconceituoso. O Di Cavalcante, o Mário... Aliás, esse quadro eu acho que é do Di Cavalcante, viu? O do Portinari é o Café. Eu acho que esse aí é do Di Cavalcante. Eu não sei, eu fiquei com dúvida. Agora, tem uma coisa que eu descobri tem pouco tempo, os entalhes de algumas igrejas que são entalhes da cultura árabe, que foram feitos pelos malês, né? É chamado de malês, que são conhecidos, né, na questão étnica de Alsácia, né? Então, na igreja de São Francisco tem um entalhe muito bonito na sacristia, um entalhe em Jacarandá.
Então, você percebe ali algumas coisas bem diferentes da questão da cultura daquela época. Outro ponto importante, você falando do Só para Debray, fechar né? aqui, viu, Ronald, para não falar besteira, é de Cavalcante mesmo, tá? Né? O de Portinari é outro. Na hora eu fiquei em dúvida, assim. Como é que chama? O Debray, ele traz, tem uma discussão muito forte com o Debray, porque, ao mesmo tempo que as pinturas retratam o sofrimento da época, tem também uma desumanização do escravizado. Ele aparece com traços monstruosos, animalescos, né? E aí um grupo defende a questão do sofrimento que ele tenta retratar e outros a ideia de desumanizar o escravo, né? Sim. Então, há essa discussão. Por exemplo, tem um quadro dele tem dois que são bem marcantes, que é um escravo deitado no chão, na rua, e o feitor espancando, e um outro que está o senhor família, e a senhora na mesa, e a criancinha, né, o filho ali do escravizado, como se fosse um animal recebendo as sobras ali da mesa. Catando as migalhas, Esse aí, e é bom avisar para essa galera, né, Ronald, que o Debray aparece em prova mesmo, as pinturas do Debray, porque às vezes a gente diz assim, pô, eu tenho que ver tanta coisa, eu vou priorizar aqui, e cai na prova de humanas também. Todos esses conceitos, gente, que a gente está trabalhando aqui, são conceitos que podem estar na prova de linguagens, na prova de humanas, tanto ligada à sociologia quanto história, porque são marcas de uma cultura brasileira que muitas vezes foi esquecida, abandonada, relegada ou inferiorizada. Houve um escalonamento cultural no Brasil, assim, tal coisa vale mais, tal coisa vale menos. E vale menos o que veio de uma cultura afro-brasileira. Não, gente, não vale menos, tá? A gente não mede valor e pesa valor. Tudo bem, uma nota de R$100, sim, vale mais do que uma de 50, ok? Mas isso não quer dizer que você possa reduzir tudo a um valor concreto. Então, muito cuidado com isso, né? E aí, Ronald, quer continuar? Porque quando você trata essa coisa do Enem, o Enem ele vai tentar pegar o aluno leitor, o aluno que está antenado com essa questão da história, da cultura, né? E ligado à questão da arte e o aspecto sociológico, né? Porque quando você pega um Debray, você está falando de arte, você está falando de linguagem, você está falando de história e você está falando de sociologia, porque é uma interpretação do Brasil, a partir desse registro que é a pintura, né, da missão, né, francesa no Brasil, período aí do século XIX, etc. Então, você tem aí a vinda, né, do Dom João, toda essa questão que vai ter aí marcado as construções, a universidade, por exemplo, ali de medicina que vai ser... Então, você tem toda uma construção no Rio de Janeiro, etc., que traz esse marco histórico. Não um livro que eu gosto muito como é o nome dele? O Laurentino Gomes, 1808, que fala bastante disso, com uma linguagem maravilhosa. E o livro, e a trilogia, eu não sei se ele chegou a lançar os 3, mas ele lançaria 3 volumes sobre escravidão. O primeiro é fantástico, que mostra a compreensão da escravidão desde sua origem. E a igreja bancou muitos lotes de escravos. Ela bancou esse navio que ia lá porque dava lucro, né? Então, assim, o Laurentino é um cara que escreve baseado em anos de pesquisa. Ele passou meses e meses e meses na África estudando todo esse tráfico, depois em Portugal estudando tráfico, para poder chegar a um livro com uma linguagem muito acessível e que tenha dados comprovados historicamente. Muito interessante, viu, Ronald? O cara escreve bem. Não, uma crítica muito séria que fazem ao Laurentino, ele não é historiador, mas ele é um pesquisador, né? Um jornalista que faz uma pesquisa muito interessante. É igual aquele
também jornalista, foi correspondente internacional, Rodrigo Alvarez. Rodrigo Alvarez, ele morou um tempo, né, como correspondente em Israel, e ele escreveu sobre Jesus, sobre Maria, dentro do contexto ali de Israel, falando cada lugar que a Bíblia cita, trazendo para a atualidade. Então, assim, pesquisadores, né, que hoje é aquela coisa que as pessoas falam sem ter dados. Então, você pesquisar, você ir para o lugar, que é aquilo que, por exemplo, Nina Rodrigues, que como é que chama? O Instituto Médico Legal tem esse nome, foi uma pessoa que, apesar de um lado muito ruim, que ele era eugenista, né, ele trazia essa questão do darwinismo social, ele foi o primeiro a estudar todas as etnias do continente africano que vieram para o Brasil. Tanto é que o Darcy Ribeiro pega o estudo dele para falar da formação do Brasil, que é um outro livro interessante, porque o Darcy Ribeiro pega. Primeiro ele vai estudar os nativos do Brasil, depois ele vai estudar os portugueses, mostrando que dos três é o mais miscigenado, e por último ele vai para o continente africano, mostrar todas as questões. Depois ele faz os 5 Brasis, que se ele tivesse vivo, eu acho que ainda ia ter mais Brasis aí. Mas é muito interessante porque é essa pesquisa de você... Hoje você fala que o cara foi para o continente africano, foi para Portugal estudar isso, para quê? Né? Mas... E como o etnocentrismo está até na forma de se dizer, né? O português miscigenou, entende? Não é assim o índio miscigenou, né? É o português miscigenou. E o português era o mais miscigenado de todos. Pois é, já vem de todo o processo. Você tem toda uma história antes do Império Romano, sim, depois do Império Romano, 800 anos de convivência com os reinos, né? O reino. Convivência com os árabes, só em convivência com os árabes foram 800 anos, 8 séculos. Sim. Lembrando que recentemente a gente perdeu uma afro-brasileira fantástica, Elza Soares, de uma vida muito sofrida, né? Muito forte, de uma interpretação nas músicas. Eu vejo a história de sofrimento de Elza, porque ela saboreia as letras com um sofrimento, com uma emotividade muito forte, né? Bom, aí a gente entra no teatro experimental negro, né? O teatro que foi um elemento de resistência, e esse teatro experimental foi criado em 1944 pelo Abdias do Nascimento, tá? E é como eu disse, é considerado um teatro de intervenção, um teatro de força política, um teatro de posicionamento político. E há toda uma tentativa, a partir dos palcos, a partir das representações, de uma valorização da identidade e da herança cultural afro-brasileira, que é algo que nessa época era muito menos comum, porque assim, ou se estava na ilegalidade, repare que em 1944, a década de 40, a capoeira ainda está sendo perseguida, o samba está começando por causa da Era Vargas, não é? Mas o que a gente tem ainda não é porque você tira... o Foucault tem uma coisa que eu acho muito interessante, que ele diz assim, a lei por si só não basta, tem que ter mudança cultural. Não adianta um presidente dizer, o samba agora saiu da ilegalidade. Não adianta, porque há algo muito mais profundo nas pessoas, tá? De olhar tudo isso com aquele olhar, é coisa de preto, né? Que, às vezes, em 2022, a gente ainda tem que erguer nossa voz contra isso, porque ainda acontece. Então, esse teatro surge com algum apoio, né, trazendo para esse público uma experiência nova. Por quê? Porque traz uma reflexão em torno de um tema que não existia. Essa reflexão não existia. O tema estava aí, a população negra do Brasil, a população preta, afro-brasileira, desde a chegada dos 4 milhões de escravizados aqui, é uma população significativa. Só que parar para fazer arte com isso, parar para discutir isso, parar para refletir isso, como esse teatro de intervenção faz, é muito difícil. Tanto que, uma vez surgido, eles passam a ser censurados pela ditadura militar, e a ditadura foi imposta no Brasil em 64. Olha aí, 1944 surge
Você sabe que a coisa não surge e vai para o auge, ela surge aos poucos, né? 20 anos depois, a ditadura vem e diz assim, nananina. Ato institucional número 5, final da década de 60, caça a liberdade de expressão, caça esse projeto aí de posicionamento e reflexão. E aí o teatro experimental vai embora, mas aqui para nós surgem grandes nomes, Grande Otelo surge aí, não é? Você vai ter o conhecimento de algumas figuras, o Milton Gonçalves, muito a partir da TV, mas essa galera toda a gente começa no teatro, viu? Ronald. É que o marco desse teatro é justamente uma discussão que hoje é muito forte, tanto no cinema, filmes e séries, quanto a papéis que podem, né, ser ocupados por homens e mulheres pretas. Né? Por quê? Porque quando você traz a discussão, por exemplo, no Brasil, que é um país extremamente miscigenado, e que até 5, 10 anos atrás, você tinha homens e mulheres pretos ocupando só papéis de empregados, né? De pessoas que são criminosas. Criminosas. Então, você tem um lado aí que é bem sério e tem que ser repensado. Né? Por quê? Porque, na verdade, o espaço da interpretação, né? O espaço da atuação, e isso o Lázaro Ramos, ele naquele filme El País, tem uma discussão que é muito interessante sobre isso, né? Porque vai trazendo ele como um protagonista, o que antes não era possível. E a questão do teatro negro, ele vai justamente trazer temas que não estavam no ambiente ainda de televisão, etc. E que, como você falou, né, muitos nomes importantes vão sair daí. Eu estava querendo lembrar o nome dela, Ruth, acho que é Ruth Rocha, não sei se que aparece ali. Interpretação fantástica e uma das primeiras atuações dela. Ruth aqui, deixa eu passar. Aqui. Isso. É a de cima para baixo, a primeira que está no meio ali. Na primeira à esquerda, Ruth Rocha, exatamente. Ruth Rocha, ela faz uma grande interpretação na primeira Escravizaura. Né? É uma interpretação muito dolorosa de uma escrava que... Você vê que até na literatura, a escrava, às vezes, é branquinha, né? Para poder ser peça principal, porque não pode colocar no centro uma peça principal negra, né? Aí a escrava tem que ser branca. O interessante é isso, ela é filha de um feitor branco com uma escrava negra, mas ela nasce branquinha, parecendo europeia. Forçado. Bom, aí vem a arte afro-brasileira, tá certo? Que também vem das raízes africanas. A afro-brasileira é muito mais afro do que brasileira, né? Que tem vantagens, desvantagens, perdas, ganhos, são muitos escravizados mortos, muita perseguição, e aí com o movimento modernista, gente, é muito importante o que eu vou falar aqui, tá? É um movimento que na primeira, inclusive, fase, que é a fase de 22, quer valorizar a cultura nacional. Uma prerrogativa da semana de 22 é desconstruir um passado. E aí a geração de 22, que vai além da Semana de Arte Moderna, a Semana de Arte Moderna é um evento, mas a geração produz muito, que é o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, vai valorizar a cultura brasileira, a partir do falar brasileiro, a partir do cotidiano brasileiro, da simplicidade. E aí a cultura negra também vai aparecer, quadros com as rodas de samba, não é? Você vai ter um compositor e um pintor, né? Que ele é compositor e é pintor, que é o Heitor dos Prazeres, que é bastante conhecido. Para quem gosta de estudar a cultura popular brasileira, ele aparece, e de Janira da Mota e Silva, que é uma representante feminina na pintura. Essa área da música, para ser completada, para ser atuada com mulheres, é muito mais difícil, viu? Porque a música envolve público, muitas vezes apresentações, o Ronald citou, né, nossa Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha sofreu muito, é uma mulher à frente do seu tempo, não é? Então, você vê que na pintura é mais fácil, você tem grandes pintoras brasileiras no modernismo, Tarsila,
Camila, a Anitta, mas quando você vai para a música dessa época, para o samba, por exemplo, são muitos homens. Há uma predominância, por quê? Porque o samba era feito no meio da rua também, né? Você tinha umas mulheres ousadas, como a tia Ciata, que dizia, não, eu vou, tá certo? Mas quando a gente vem para as outras áreas, de qualquer sorte, a mulher para atuar é muito mais difícil, mas na pintura, no Brasil, aparece mais. Não a pintura negra, tá certo? Tudo artisticamente falando, de localizador que tem a figura feminina, é minoria, tá? E a mulher negra, ainda menos ainda. E você tem aí muito menos. Muito até bem. porque as artistas, as pintoras eram mulheres brancas, né, geralmente casadas com homens que tinham dinheiro, e ficavam dentro de casa, né? E isso com toda dificuldade, né? Tem um livro da Virginia Woolf que fala disso, né? Um quarto só seu, porque o escritor tinha um gabinete, a mulher não tinha nem espaço para escrever, que estava compartilhando ali com os filhos, com não sei o que, etc. Mas aí você tem essa questão do dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem como ser pintor. Tem que ter um ateliê, e mesmo assim está restrito a um espaço fechado. Exatamente. E assim, viu, Ronald, é uma coisa legal isso que você está falando, um quarto só seu, né? Porque as mulheres tinham aquele ateliê dentro, não era um ateliê fora da casa. Uhum. Vamos fazer um ateliê para você, né? Que é uma forma de você estar ali de olho, controlando e tendo um trabalho muito mais amador. Tá? Você pinta porque você gosta, você pinta porque isso é um hobby. É um hobby, né? Inclusive, assim, a Anitta Malfatti, ela tem um tio que tem muito dinheiro e aí ela viaja, mas a Anitta Malfatti é branca, a Tarsila do Amaral muito rica, não é? Para você, enquanto mulher negra, conseguir uma abrangência, uma profundidade pintando, nossa, amigo, haja desafio para você vencer. Não é diferente hoje, só que hoje a gente ainda tem uma porta da universidade ali, não é? A gente vira e mexe, é primeiro lugar em medicina na USP, é primeiro lugar geral de Enem, tem essa presença. É ainda menor do que pode ser? Sem dúvida. Mas antes nem tinha uma mulher. Você vê aqui na Bahia, Níce da Silveira não é negra. Mas Níce da Silveira foi a única médica formanda na turma dela aqui na UFBA, única, 100 e tantos médicos formando, só homem. Então, imagine você que ter a mulher presente é difícil. E mulher negra, gente, era muito. Porque havia um estigma que a gente discute até a contemporaneidade, porque o estigma está aí. Nós não conseguimos extrapolar esse estigma porque precisa de uma mudança profunda. É uma ruptura, precisa de uma ruptura. Para esse processo ser alcançado, é uma ruptura coletiva. E nós não estamos disponíveis. Eu não vou falar nem dispostos, porque disponível é uma coisa muito mais profunda do que disposto. Enquanto nós não estivermos disponíveis, nós estaremos cegos. E cegueira não é lugar para ruptura. Você só rompe quando você está vendo. Sabe aquela história do Saramago? Se olha, vê, se vê, enxerga. Nós estamos olhando e não estamos vendo. Quiçá possamos ver daqui a muito tempo. Porque enxergar está anos-luz distantes de nós. Então, enquanto isso não acontecer, nós ficaremos ainda sujeitos a comunidades quilombolas, que ainda, de uma forma ou de outra, tenta, quando é séria, porque tem comunidade quilombola politizada. O Brasil é fogo, né, Ronald? Ainda tem meninos que se dizem quilombolas para poder terem vantagem, quando os quilombolas perdem para esses que são corruptos, né? Então, filhos, descendentes dos quilombos, os quilombos, que são essas comunidades formadas por escravizados que fugiam das grandes fazendas, dos latifúndios, ou das cidades, porque tinha escravo urbano, tinha escravizado urbano,
tá? Alguns poucos que sabiam ler trabalhavam em vendas, comercializavam, sabiam contar, né? E esses integrantes podiam cultuar, os integrantes dos quilombos eram livres dentro dos seus quilombos, então eles podiam fazer seus cultos, fazer suas devoções, fazer suas oferendas, praticar danças, músicas, jogar capoeira, porque era a regra do quilombo. Existiam quilombos enormes, viu? O mais famoso dele, todo mundo sabe que é o Quilombo dos Palmares, cujo líder era o Zumbi dos Palmares, né? Que hoje dá a data do Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra tem uma relação direta com o Zumbi dos Palmares. Mesmo com muito questionamento se Zumbi existiu, Zumbi não existiu, a gente fica nesse jogo para lá e para cá, tá? E os quilombos tinham verdadeiras estruturas, sendo dadas responsabilidades, cargos também, tá? Eram estruturas organizadas, e nessa organização não havia escravidão. Isso é uma coisa que tem de ficar na nossa memória afetiva, se não a gente leva para a prática, pelo menos que venha para a memória afetiva, e dos quilombos nascem as comunidades quilombolas, que hoje também sofrem muito para se instituir, para existirem, porque são rodeadas de preconceito, tá? Tem gente que olha, isso aí é forma de viver fácil. Vá lá numa comunidade quilombola e descubra se é viver fácil, tá? São pessoas que vivem nessas comunidades e resgatam as tradições dos ancestrais e que têm uma dificuldade enorme com a tal da sobrevivência. Ronald, fala aí. É porque, por exemplo, quando a gente fala da questão quilombola, no Brasil, a gente tem todo um trabalho para entender o que é isso, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de interpretação do próprio Brasil. E algumas falas dos últimos 3 anos vêm incomodando bastante, porque termina desconstruindo todo um trabalho cultural que foi feito em cima disso. Porque reconhecer comunidades culturais, tanto de povos nativos indígenas como quilombolas, é reconhecer a questão de um legado cultural importantíssimo que vem de tradições que muitas vezes foram perdidas, foram massacradas, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Quilombo dos Palmares, a gente está falando que, assim, de muitos quilombos que foram, né, massacrados, destruídos de forma bárbara, porque estão criando uma resistência, bora acabar com isso, né? E aí, mais uma vez, a gente tem a nossa história que se perde. E quando você pensa que uma comunidade quilombola, as pessoas estão mais preocupadas em cima de que está essa comunidade, quais as riquezas que ela está em cima, assim como comunidades indígenas, a gente perde toda a questão da referência cultural. E aí vem um pragmatismo que é, para que existir isso, para que... Quando a gente começa a perguntar o para quê da história, o para quê cultural, é porque a gente não tem o porquê da vida. E a gente se perde no processo, né? Sim. Bom, estamos fechando aqui, a gente já entra aqui no capítulo 4, tá? A gente está danado, a gente está numa disciplina, e o pior, não é nem programado. Eu faço os slides, a gente vai indo, aí daqui a pouco... Bate certinho, né, Paulinho? Bate certinho. Isso é sincronicidade, viu, professor? Então, eu volto para cá, para a gente estar fechando exatamente com isso. Não esqueçam de que tudo isso é assunto dissimulado, que não é dissimulado, é dissimulado, tá? É assunto que cai no simulado de cada bimestre. A gente já tem dados os capítulos 1, 2 e 3, então, no mínimo, esses capítulos entram no simulado. Eu vou dar uma checada com o Ronald na data do simulado, para ver se vai dar para cobrar o capítulo 4. Eu não acredito, porque a gente já entra no capítulo 4 em abril, eu não sei quando fecha a unidade. Se der, a gente vai até a arte e a cultura indígena, mas, se não, a gente vai até a afro-brasilidade, a cultura e arte africanos, tá bom? Queria mandar um abraço para todo mundo, obrigado pelo privilégio de ter vocês assistindo a aula, bons estudos, um beijo, professor Ronaldo, a palavra do senhor se despeça. Professora Paula, assim, uma felicidade, né,
inenarrável estar aqui compartilhando espaço com você, mesmo num dia como hoje, que eu estou extremamente cansado. Você é um cansado aqui na resistência, e a jornada ainda continua. Mas é isso, porque é um assunto que nos é muito caro, né? Precioso. E quando a gente entra numa sala e vai falar da cultura brasileira, vai falar, por exemplo, da arte africana, né? Do continente africano, melhor especificando, e percebe que está trazendo uma coisa velha, no sentido de histórico, mas que é tão novo para muita gente, isso nos traz um frescor, né? uma vivacidade. Mesmo que às vezes a gente esteja empolgado com um número bem restrito ali, mas tem essa empolgação. E a gente vai sair do Negredo e vai chegar no Albedo, não se preocupe. Um cheiro, galera, um beijo, professor Ronaldo. Beijo. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.